Vamos para mais um estudo sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do futuro, escatologia. E vamos estudar hoje sobre os amilenistas, aqueles que levantam uma questão sobre um milênio literal. Eles não acreditam num milênio literal aqui na Terra após a segunda vinda de Cristo. Eles levantam algumas questões. As seguintes são: como pode Cristo glorificado, a igreja glorificada, preparada para o estado eterno e viver aqui 1000 anos sobre a terra, né? Cristo glorificado, que quando João viu Jesus, que João que nasceu de novo, João que era regenerado, viu a glória de Cristo, caiu como morto diante da presença gloriosa de Jesus. Por isso os amilenistas não conseguem conceber a ideia de um milênio literal após a segunda vinda de Cristo. A interpretação do Apocalipse capítulo 20 para os amilenistas é de uma maneira espiritual. Ali é um símbolo sobre o reinado de Cristo desde a sua primeira vinda à Terra, que foi na cruz do Calvário, seu ministério, tudo ali já se iniciando o reino de Cristo até a sua segunda vinda gloriosa. Para os amilenistas, Jesus vem uma única vez. A volta de Cristo é uma única vez, não é 3 etapas como os dispensacionalistas pregam, uma antes da grande tribulação, depois da grande tribulação vem de novo e depois dos 1000 anos. Também como os pré-milenistas históricos também pregam que Jesus vem e inaugura o reino aqui na terra e depois vai ter outro julgamento. Não, para os amilenistas vai ser uma vinda só. Um juízo só, é o grande dia do grande Deus. O amilenismo é caracterizado pela defesa da inexistência de um milênio literal. Por isso, amilenismo. A significa não existente, como um reinado terreno de Cristo nessa perspectiva, antes da eternidade. Eles defendem que não existe um reino milenar de Cristo depois da segunda vinda. Eles acreditam no milênio, mas de uma outra maneira, de uma maneira espiritual, que já está ocorrendo, não que ocorrerá, como os pré-milenistas históricos pregam. De forma resumida, o amilenismo prega que logo após a segunda vinda de Cristo, rejeitam uma segunda vinda em 2 etapas. Ocorrerá o grande julgamento e a sentença final para os justos e ímpios. Então, para os amilenistas, a segunda vinda de Cristo é um fato único, um juízo único para justos e ímpios. Separa os bodes das ovelhas, né? Separa nesse momento, no arrebatamento da igreja. Aí julga a igreja e também julga os ímpios na terra. O amilenismo originou-se durante a era patrística da igreja, levantando muitas dúvidas sobre esse contexto de um milênio literal. Nesse contexto manifestou-se um dos maiores pensadores da era dos pais da igreja, o conhecido Agostinho de Hipona, defendendo a ideia de um milênio simbólico ou espiritual. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos da história da igreja, depois de Paulo. Foi um grande teólogo na história da igreja. O termo amilenista soa um pouco estranho para os teólogos dessa linha escatológica. Para eles, o título mais apropriado seria Milênio Inaugurado, pois amilenismo dá a ideia de um milênio não existente e não é isso que o amilenismo ensina. Os defensores dessa corrente consideram o milênio uma imagem do reinado presente de Cristo, juntamente com os salvos no céu, e do início do domínio de Cristo sobre a terra, especialmente por meio da igreja. Então, tudo aquilo que está relatado no Apocalipse capítulo 20, os amilenistas ensinam que os tronos, ensina que ali são os salvos do céu, já neste momento, as almas dos salvos que estão no céu. E a igreja também está reinando com Cristo, porque Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide a todas as nações. Ele está reinando.
Jesus é Rei dos Reis, Jesus é Senhor dos Senhores. Os amilenistas enfatizam a doutrina do reinado de Cristo que foi proclamado por João Batista e Jesus. Como diz o texto sagrado, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1:14 e 15. Para os amilenistas, Jesus é rei deste reino. Os seus sermões de entronização relatam as palavras: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Todos os escritores do Novo Testamento mencionam o reinado de Deus. Eles descrevem o reino como um reino espiritual. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 1 Coríntios 15:24. Então, os amilenistas pregam que aquele capítulo 20 de Apocalipse, que eles entendem de uma maneira simbólica e espiritual, crê que já está ocorrendo no reino espiritual aqui presente. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós, né? É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, né? E crede no evangelho. O reino de Deus não vem de uma forma aparente. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, gozo, paz no Espírito Santo. O reino de Deus está entre nós. É isso que o amilenismo prega, que não haverá um reino milenar de 1000 anos literais. Não. Para o amilenista, este reino já se inaugurou com a vinda de Cristo na cruz do Calvário. E esse período de 1000 anos não é um período literal de 1000 anos, mas é um período que vai a toda essa dispensação entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo gloriosa. Vai entre essa dispensação. Quando Satanás é solto, né, naquele período lá no capítulo 20, os amilenistas entendem o quê? Que ali vai ser o momento da grande tribulação. Ali é o momento que realmente Satanás será solto para juntar as nações contra o povo de Deus. Ali é um paralelismo para os amilenistas, um paralelismo do recontar da história que João já estava contando. Não é de uma forma tipo o capítulo 19 é cronologicamente em seguida o capítulo 20. Os amilenistas não entendem dessa maneira. Se você ler cronologicamente, você vai entender que após a segunda vinda de Cristo, haverá um reino terreno realmente de Cristo aqui na terra. Mas os amilenistas não interpretam de uma maneira cronológica. Assim como o capítulo 12 de Apocalipse é um recontar da história, vai até antes do nascimento de Cristo, até antes de Cristo ter nascido, e a mulher estava para dar à luz, o dragão estava posto de frente para a mulher para perseguir, para arrebatar o menino que ia nascer. Então, um recontar da história, um paralelismo. Então, é isso que o amilenista prega.